Toda honra, toda glória e todo louvor é para Deus, pelo grande privilégio de estarmos juntos mais uma vez. A luz que brilha na escuridão. Este é o tema da mensagem de hoje. Continue conosco até o final deste vídeo. Compartilhe com os seus amigos, inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho e não esqueça de deixar o seu like, pois isto é muito importante para o crescimento do nosso canal. E, mais uma vez, um lembrete, continue nos assistindo até o final deste vídeo. Glória a Deus, muito obrigado. Agora, vamos para a infalível Palavra de Deus. O texto de hoje está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus, que texto lindo, maravilhoso, o Espírito Santo trouxe para todos nós. O tema da mensagem você já ouviu, a luz que brilha na escuridão. E quem é esta luz? É Jesus, porque ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que maravilha, que bênção! Este texto nos dá a possibilidade de abordarmos 3 temas que são importantes para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento espiritual. Então vamos logo agora, pastora Sara, sem perder tempo, para o primeiro tópico da mensagem com base no texto. O início do ministério de Jesus. Texto bíblico. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, Jesus, depois que ele ficou sabendo que João Batista tinha sido preso por Herodes, só porque ele teve coragem de apontar-se no nariz de Herodes: ó, tu és um adúltero, tu estás em pecado e eu não batizo ninguém sem que antes se arrependa. Não te é lícito tu viveres em adultério com a mulher do teu irmão. Esta foi a palavra de João Batista para o rei da Galiléia, Herodes. E por causa disso, ou daquela palavra, ele foi preso. E Jesus ficou sabendo. Jesus estava na Judéia, no sul de Jerusalém, no sul de Israel. Então, como ele ficou sabendo, ele foi lá para a Galiléia e lá ele começou o seu ministério. Lá ele chamou, lá em Cafarnaum, à margem do mar da Galiléia, ele chamou os seus primeiros discípulos, Pedro, André e João. Eles foram chamados ali, Tiago, ali na margem do mar da Galiléia, em Cafarnaum. Quero falar um pouquinho de Cafarnaum. Cafarnaum fazia parte de uma das 12 tribos de Israel, chamada Naftali. Então, Cafarnaum fazia parte de Naftali. Naftali, para quem não sabe, era o 6º filho de Jacó com Bila. Bila era uma das concubinas de Jacó. E era vizinha da outra tribo
de Zebulon. Zebulon também era o 9º filho de Jacó, agora com Zilpa, que também era uma outra concubina. Quer dizer, Jacó tinha Lia, Jacó tinha Raquel e mais 2 concubinas. E com as 4 foram gerados 12 filhos e mais uma filha chamada Diná. Só para você entender por que Zebulon e por que Naftali. Então a profecia que foi narrada aqui neste capítulo 4, a partir do versículo 12, é a mesma profecia que está registrada lá no capítulo 9 de Isaías, nos versículos 1 e 2. Confira lá. Então, Jesus começou o seu ministério exatamente. Agora, por que em Naftali? Por que ali naquela região de Zebulon, Naftali, que ficava uma ao lado da outra? Por quê? Exatamente porque era a região mais desprezada de Israel. Era a região norte. Era a região pobre, só de pescadores. Era assim. E Jesus, ele veio exatamente para os desprezados, para os humildes, para os pobrezinhos. Não quer dizer que a salvação é só para os pobres, não. A salvação é para todos. Mas Jesus sempre deu prioridades para os mais necessitados. Todos nós, seres humanos, somos necessitados. E como somos? Por quê, pastor? Se eu sou rico, se eu sou abastado, se eu está dizendo que eu sou necessitado. Você não sabe, mas você é um necessitado tanto quanto eu. Que tipo de necessidade, pastor? Você tem uma necessidade que todo ser humano tem. A necessidade de receber o perdão de Deus. A necessidade de ser salvo por Jesus, pois ele veio exatamente para salvar, para buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus veio exatamente começar o seu ministério aqui na terra para dar o exemplo. Lá pela região mais desprezada de Israel. Deus está falando com você através desta palavra. Vamos agora para o segundo tópico da mensagem, pastora. O cumprimento da profecia. Agora sim, o cumprimento desta profecia que foi dada por Isaías, mais ou menos 700 a 750 anos antes de Cristo. Deus já revelava para ele o que aconteceria centenas de anos depois, como já falei há pouco, profecia que está registrada em Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2. Texto bíblico agora, pastora. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz raiou para aqueles que estavam na região da sombra da morte. Amigo, esta palavra tem um significado muito grande. Sabe por quê, amigo? Todo ser humano que ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, está espiritualmente na região da sombra da morte. Já falei ainda há pouco, você pode ser uma pessoa abastada, você pode ser uma pessoa muito rica, ter de tudo nesta terra, mas espiritualmente, se você ainda não fez o que está escrito lá em Mateus 10:32, então você está sim espiritualmente correndo um grande perigo, porque você está habitando espiritualmente na região da sombra da morte. Em outras palavras, você está na beira do abismo. Esta é que é a grande verdade. Mas, pastor, o que é mesmo que está escrito lá em Mateus 10:32? É fácil. Confira lá. Jesus falando: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar
Isto é, aquele que disser não, eu não aceito esse negócio de evangelho, isso é conto da carochinha. Pois é, amigo, Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. É a palavra de Deus, amigo. Então, a palavra está sendo muito clara. Jesus não foi pregar na região de Naftali, de Zebulon, a região mais pobre de Israel, por acaso, não. Exatamente para mostrar que ele veio para todos. Ele veio para salvar todos, veio salvar o preto, o branco, o amarelo, o vermelho, o rico, o pobre. Ele veio buscar salvar todos. Por quê? Porque a Bíblia diz lá na carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E agora, pastora Sara, último tópico. A mensagem-chave do Evangelho. Texto bíblico. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você ouviu bem, amigo? Arrependei-vos. Quem disse estas palavras foi Jesus. Por quê que ele usou a expressão no plural, arrependei-vos? Essa partículazinha aí, vós, está no plural, mostrando que todos, ele veio para todos, arrependei-vos, significando que todos nós precisamos nos arrepender, porque todos nós somos pecadores. Ninguém vai entrar no céu sem se arrepender, amigo. O apóstolo Pedro, que ouviu esta palavra da boca de Jesus, ele entendeu. E lá no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, naquela tarde de domingo, do primeiro dia da semana, lá em Jerusalém, na porta formosa do templo, quando aquele coxo foi curado e depois entrou no templo saltitando, Pedro fez um grande discurso, um grande sermão, e no final ele disse para os presentes: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e chegue o tempo do refrigério, isto é, o tempo da alegria, pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é o Senhor, também é Deus. Então, amigo, arrependimento. Só tem perdão para alguém que se arrependeu. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, lá está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para Ele perdoar os pecados de alguém, este alguém precisa primeiro se arrepender. Esta foi a mensagem principal, a mensagem preponderante do Evangelho de Cristo Jesus, que não prescreveu. Está valendo até hoje e vai continuar valendo até o dia do arrebatamento da igreja. Amigo, é a sua vez. Chegou a sua hora. Jesus continua dizendo para a humanidade, através aqui deste projeto Ide Pregai. Jesus está dizendo, continua dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. O reino de Deus quer entrar na sua vida, quer entrar na sua casa, quer entrar na sua família, quer entrar na sua empresa. Deus quer reinar na sua vida. Só vai depender de você. Lá no livro de Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Quem falou isto foi Jesus. Através desta mensagem, Jesus está batendo na sua porta, na porta do seu coração, na porta da sua casa, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios.
Ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, isto é, se você abrir a porta, meu amigo, ele vai entrar na sua casa. E ele quer ter uma intimidade com você. Você só convida alguém para almoçar, para ceiar na sua casa, se você tiver intimidade com essa pessoa. Então Jesus quer ter intimidade com você. Amém? Mas para que ele tenha intimidade com você, você tem que recebê-lo como Senhor e como Salvador. Está escrito lá em João 1. Veio para os que eram seus, porém os seus não lhes receberam, mas a tantos quanto lhes receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, se você crê em Jesus, se você recebê-lo nesta hora, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não importa a hora que você vai assistir este vídeo, a hora que você receber Jesus, nesta hora, ele vai lhe perdoar. Amém? Agora eu quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram esta mensagem. Pai, aquelas pessoas que estão abrindo a porta da sua casa, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios. Pai, entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta empresa. Paizinho, faz por estas pessoas o que eu não posso fazer. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém, amém e amém. Amigos, final de mais um vídeo. Muito obrigado de todo o coração, porque você abriu aí a sua porta para Jesus entrar. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele que continua batendo na porta dos homens, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!